Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje vou falar com vocês aqui mais uma troca de ideias, né, sobre dinheiro, mas dinheiro de papel, sabe? Não só mostrar o dinheiro aqui, mas algumas ideias sobre o que eu penso, né, e como é que eu acho das coisas. A gente tem a modernidade, né? É muito legal. Eu ando assim com algum dinheiro só o suficiente na bolsa, né? Que eu já falei pra vocês. O faz-me rir do bandido, né? Um dinheiro básico para eu voltar de táxi, se der na telha e tiver que usar um dinheiro, ou se eu resolver comprar alguma coisa por aí em dinheiro do nada e sempre ter um dinheiro no fundo assim da minha mochila também, não só na bolsa, né? Para emergências como essa. E assim, é muito bom, né? Porque tem lugares às vezes que, por mais incrível que pareça, mas se você pagar em dinheiro, eles dão um pouco mais de desconto, né? Ou é mais prático, porque, sei lá, eles não estão com a máquina ou tal. Quer ver situações que eu já precisei de dinheiro também, além do táxi que esqueceu o celular em casa, ele? Eu fui no correio, estava prestes a fechar já, eu tinha levado uma encomenda para postar, só que lá eles não aceitam débito, né? Aceita Pix ou dinheiro. Aí eu tinha, no caso, dinheiro, né? Então me serviu para isso também. Porque eu só uso normalmente, eu uso débito ou crédito. Gente, até esmola eles pedem agora em Pix, né? É uma coisa assim fenomenal. O cara já chega assim, mostra pra você a plaquinha do meu Pix é esse. É incrível, gente. Eu acho muito engraçado. E tudo assim, tem débito, tem crédito. Eu uso, é uma maravilha, né? Só que, assim, eu acho que você não pode deixar também tudo em conta disso, assim, né? Eu sou todo digital, todo virtualizado. Eu penso o seguinte, né? Tudo que a gente moderniza, não tô falando, né, vamos voltar à Idade das Pedras, ficar trocando escambo aqui. Mas a gente também não pode depender totalmente só a nossa vida inteira, que é uma coisa que tá virtual na internet, sabe? Eu tenho aqui dinheiro no Pix, eu tenho aqui sei lá, no Google Pay, no não sei onde, no não sei o que lá virtual, Bitcoin, sei lá o que. Tá, quem tem, que bom, né, que tem dinheiro assim, mas na hora que a gente pode mais precisar, não tô dizendo que possa acontecer, mas vamos aqui mirabolar, né? Vamos assim, surfar na maionese, né? Eu sou assim. Sempre quando tem uma coisa, eu penso, o que que, sabe? Que legal, mas o que que tá por trás, sabe? Qual que é a intenção real em cima disso, né? O que que tá acontecendo por baixo dos panos? E o que que é um movimento futuro em cima disso, né? Que eu não tô sabendo. Por exemplo, quando a gente tem só umas virtualizações assim direto da moeda, né? Por exemplo, o que o governo ele começa a martelar muito, usem isso assim, é porque vai ser a tendência, né, à vontade dele, assim, por algum motivo. Por exemplo, Pix. Cada vez mais você anda com o seu celular e menos com dinheiro físico, né? E beleza, assim, ele te dá muita praticidade. Mas digamos que você esteja numa situação que você não esteja com seu celular, você não esteja, sei lá, como é que o cara vai comprovar, né, que você pagou e sei lá, né? E outra coisa que eu acho meio sei lá, né, o Pix a pessoa vai lá, faz o Pix, o teu e-mail aparece lá pra pessoa, né? E hoje em dia a gente sabe que e-mail da gente pode ser usado para muitas coisas, né? É um dos seus identificadores, né? Assim como é o seu nome completo, CPF, identidade, né? Suas digitais. Também o e-mail passou a ser parte dos seus dados pessoais, né? Antes a gente usava o dinheiro, qualquer Zezinho ia lá, comprava uma pipoquinha em algum lugar, pagava em dinheiro, ninguém sabia que aquele Zezinho existiu em algum momento, em algum lugar, e pagou aquela pipoca com aquele dinheiro, sabe? Agora não, tudo é rastreável, o seu e-mail fica rastreado, onde é que você usou, quando você usou, a data que você usou, sabe? Se você, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro e eu paguei um Pix lá em São Paulo, as pessoas vão saber, né, que eu sou do Rio e eu estava em São Paulo usando um Pix, porque então eu viajei, eu estava lá naquele dia e tal, né? Então, assim, a gente acaba perdendo um pouco da nossa liberdade de anonimato, né? Tudo da gente fica absolutamente rastreável, né? Todo mundo tem a gente num sistema e pode ser usado para alguma coisa, né? Vamos pensar aqui, no nível mais inocente. Sei lá, alguma inteligência artificial, né? Um Big Data por aí, fica coletando seus dados. Ela comprou pipoca aqui, depois ela comprou um salgadinho ali, depois ela comprou, sei lá, um- uma fritura ali. Então, significa que ela gosta muito de
salgados, coisas salgadas. Então eu vou começar a mandar propagandas salgadas para elas, assim, de coisa salgado, de salgadinho, de pipoca, disso, daquilo, né? Porque está alguma inteligência coletando aquilo, tá? Então, assim, vocês podem pensar, ai meu Deus, mas que pessoa mais neurótica, assim, né? Com teorias das conspiração. Mas vamos pensar, né, gente? Eu sempre penso assim, cara, tá, quais os movimentos futuros, né? O que pode acontecer? Muita coisa do que a gente pensava que era, isso aí é a teoria da conspiração, né? Se tornou verdade, em prol de uma motivação que é maior, sabe? Um motivo de força maior. Por exemplo, a gente nunca imaginou é, informações que a gente bota em redes sociais, dos nossos pensamentos, serem censurados, sabe? Por plataformas aí que passa a foice e tira o nosso comentário dali, tira o nosso post, porque a gente falou algo que não deve, sabe? De acordo com os parâmetros deles. E quais são os parâmetros deles? Às vezes não é coisa que faz sentido para nós, né? E nem para um grupo de pessoas. Mas acontece, né? E aí? Sabe? A gente nunca pensou que o direito de ir e vir, que a gente tem como cidadão, como ser humano, né? Pela Constituição e tudo mais, fosse ser cerceado por conta de um papel, né? Que diz que a gente sendo cidadão pode ou não participar de um lugar ou de outro, ou seja, tornando uma pessoa menos cidadã do que a outra, sabe? Dizendo se a gente pode ou não sair na rua, estando usando um acessório ou não. Se você não está com o acessório, você não entra aqui. Então você é menos cidadão do que aquela pessoa lá. Isso te leva a um monte de outras consequências. Por exemplo, próprio preconceito, né? Isolamento social por parte de outras pessoas, né? Que uma propaganda maciça é feita em cima da mentalidade delas, em torno de alguma ideologia, né? Que é imposta por algum motivo maior. A gente já viu isso, né? Na Segunda Guerra Mundial, já viu acontecer um fenômeno de massa que as pessoas começaram a ter uma ideia assim que a gente pensa, meu Deus, hoje cara, é um absurdo, é uma coisa assim hedionda você pensar uma coisa dessa, mas era isso, sabe? Vizinhos faziam essa apologia contra seus próprios vizinhos que brincaram juntos de bola ou de qualquer outra coisa na infância, porque veio essa campanha dizendo que, olha, esse cara é menos cidadão por causa disso, disso e daquilo. Aí virou um subcidadão ali que não tem direito a mais nada, sabe? É sempre bom você ter um dinheirinho vivo aí, né? Porque podem acontecer coisas na sua vida que, de repente, do meio do nada, você se veja impossibilitado de usar aquela tecnologia, né? Se você só tem aquilo, né? Eu vejo muita gente que eu conheço. Não sai com um centavo no bolso, cara. É só passa o celular e a aproximação e não sei o quê. Aí chega lá, né? A gente teve um exemplo muito prático, assim, quando teve as guerras lá da Ucrânia, lá, os povos russos lá, que não tava nem os bombardeados lá, era o país que estava, né, da frente, que estava atacando, de repente, né, um monte de sanções foram impostas àquele povo porque aquele país, aquele governante deles estava atacando outro país. Então, chegou um monte de pessoas lá para querer usar o metrô, ia trabalhar, chegou de manhã, foi passar lá o Google Pay, e não passou, porque o Google, eu acho que era Google Pay, se não for, me desculpem, mas era tipo isso assim. Eles pararam de fornecer para aquele país por um momento lá, porque não concordavam com a política lá daquele país. E aí, os caras não conseguiram pegar o metrô para ir trabalhar, sabe? Então, nesse momento, você tendo um dinheirinho, ajuda. Aí, de repente, aconteceu uma catástrofe a nível mundial, tá? Eu vou ser bem, assim, terapia da conspiração, como é que chama terapia? Na teoria da conspiração, né? Eu vou falar bem assim, olha, mas, gente, uma frase bem legal que eu li uma vez em algum lugar, eu não sei se é isso mesmo, mas a ideia era meio assim. Se tem alguma coisa que o ser humano pode imaginar, então é porque essa coisa é possível de acontecer. Ou seja, se algo é imaginável pela mente humana, é porque não é impossível de ocorrer, sabe? Em algum momento, em alguma realidade, talvez, né? Não sei. Então vamos pensar assim a um nível muito mirabolante. Tá, um país, ou alguns países, né, no máximo, detém um botãozinho que controla a internet mundial. Então, esses países detêm a internet. Ela é uma rede que, se, pum, desligar, ele acaba tudo. Seu dinheiro no banco, quanto você tinha lá de investimento, suas parcelas de financiamento de alguma coisa,
o seu nome, se estava sujo, se não estava, etc, né? Sua identidade, tudo. Vamos dizer que alguém esbarrou no botão, sei lá, ou tem uma explosão solar, e aí o magnetismo do Sol estava muito fenomenal, e aí explodiu todos os satélites lá e queimou tudo. Ou então alguém, por algum motivo, faz um reset lá, dá uma desculpa dessa, olha, o Sol explodiu uma, sei lá, uma nuvem solar. Eu não sei, vamos pensar aqui bem assim, viajando na maionese, tá? Aí digamos lá, tua conta tá toda resetada, de repente, de um dia para o outro. Filas enormes no banco, pessoas se estapeando, se matando, aquele caos horroroso. E você não tem um tostão em lugar nenhum. Por enquanto, né, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, assim, enquanto o povo não tá sabendo nada, né, ainda o dinheiro vai valer alguma coisa, né? Digamos que a gente volte para a Era das Pedras lá, que a internet acabou, sei lá. O dinheiro vai valer alguma coisa por algum tempo. As pessoas ainda vão acreditar que, não, é um tempo só. As pessoas sempre tentam, né, pensar no melhor. Então, isso aí é momentâneo, passageiro. E aí vão continuar aceitando dinheiro lá para trocar por mercadoria. Até que em algum momento, sei lá, se isso continua há muito tempo, vira a volta pro escambo, né? Até por isso você também tem que ter habilidades, né, de serviços, por exemplo. O que eu sei fazer? Sei lá, eu sei limpar uma casa, eu sei cozinhar. Os seus serviços é que vão contar. Então você tem uma habilidade manual, você tem uma habilidade, sei lá, de ter força para limpar um quintal e, sabe, capinar, eu não sei, alguma coisa, né, sua vai servir, que não seja essa coisa virtual, digital, né, habilidades digitalizadas, nesse momento não vai adiantar. Então, eu tô falando aqui a nível de possibilidades remotas, mas também possibilidades do dia a dia, né? É plausível, sabe? Pode acontecer de você ter uma tragédia de Mariana, por exemplo, né? E aí encheu de barro o lugar que você mora e acabou com a sua internet e também as redes Wi-Fi lá que você poderia ligar o seu telefone estão todas congestionadas, povo querendo usar tudo ao mesmo tempo. Ou você aí acabou também a bateria do seu celular, você tá lá no abrigo, você tá não sei aonde, dentro de um acampamento, não tem nem o que usar, como usar. E aí, por exemplo, você tá lá e ainda tem algum comércio, ou você pode acontecer de você ganhar algum benefício, né? Alguma coisa de se dar bem, né? Conseguir alguma comida, algo a mais, não sei, com dinheiro, tá? Então você realmente pode se ver numa situação dessa e aí você não ter nada no bolso, sabe? Assim como movimentos políticos que podem acontecer do meio do absoluto nada, você tá aqui em paz, feliz, festejando a sua vida, sabe? Aí de repente o seu país resolve que entrou numa guerra e de repente um monte de empresa boicota lá. Você tinha um seu QPay, você tinha AME, aquelas coisas de pontos e do meio do nada elas não funcionam mais. Então aí os bancos estão cheios, as pessoas querendo sacar dinheiro, fila horrível e você não tem um dinheiro na sua casa, um nada. Eu acho que pelo menos assim como você se planeja para manter os seus estoques de comida para no mínimo uns 3 meses aí, né, para emergências, né, que 3 meses acho que são que chegaram à conclusão por causa de situações de sobrevivência, né, chegaram a esse meio termo aí até as coisas começarem a retornar ao rumo. Então acho que você também tem que ter dinheiro na sua casa, sabe? Não aquela fortuna, ai que sensacional, isso aqui é nossa, é um cofre. Não. Eu tenho uns dinheirinho vivo aqui, eu uso sempre pra ir assim na rua, né? E também deixo em casa. Vai que acontece, eu tenho que pagar assim, por exemplo, se vem diarista, ela cobra em dinheiro, é diária, né? Ela não vem toda semana e tal. Aí cobra em dinheiro, eu pago, mas e se eu ficar doente, cair doente, não conseguir, sabe, naquela semana inteira pegar dinheiro, depois ela vem, eu não tenho como nem, tá, sabe, pagar, porque também o meu antivírus não tá muito bom, não confio aqui para usar o internet banking e não sei o que, eu vou, sabe, eu vou me arrastar até lá, aquelas agências tá cada vez menor a quantidade, sabe, de agências, e a tendência é terminar, né, gente? A tendência, vocês sabem, né? Até 2023 eles querem colocar a ideia do real virtual, né? O governo quer. Então, esses movimentos assim, tipo Pix, essas coisas, é só um prelúdio para cada vez mais digitalizar a moeda, né? E tirar de circulação dinheiro. Ou seja, você fica mais dependente ainda de tecnologia, do seu celular
que por enquanto, né, ele ainda é uma coisa externa a você, ele não tá dentro de você, sabe? Ele é uma coisa que você pode desligar e não tá mais assim ao seu redor, né? Ele não é alguma coisa ainda parte da sua biometria ou sei lá. Se acontecer isso, né, realmente, eu chego lá em qualquer agência e deposito na minha conta de volta o dinheiro, né? Troco pelo dinheiro virtual, não sei, isso não vai ser problema. Mas pelo menos eu procuro ter aqui em casa 2 meses de dinheiro, assim, para pagar o meu aluguel, para pagar as contas de gás, luz, eu sei lá, de alguma forma que tiver que pagar, seja na lotérica, não sei, não tá nada funcionando. Digamos assim, eu tenho um dinheirinho, então eu guardo assim em saquinhos nem um pouco óbvios. Tem como você colocar vácuo, que aí ele fica à prova d'água, né? À prova de umidade, bicho, tudo mais, como aquela maquininha que eu já mostrei pra vocês, de fazer coisas a vácuo, bota uma quantidade de dinheiro pouca, assim, trocado, né? Bem trocadinho, porque não adianta você ter nota de R$ 100, às vezes o cara da venda não vai ter para vender um arroz, vai ter troco para 100, entendeu? Então você bota assim trocadinho, você pode esconder, sabe? Ótimos esconderijos são embaixo de armários, sabe? Com um durex, dentro de parte interna de sofá, atrás de algum fundo falso, tomada falsa. Ah, e teve uma época assim que lá em São Paulo tava tendo uma moda aí de assaltantes roubarem casas de chineses imigrantes, né, que tem comércio, pastelaria, essas coisas, loja de comércio, achando que eles tinham dinheiro guardado em casa, joias, né? Aí matava os caras lá e às vezes nem tinha nada, sabe? Então já vou avisando aqui que eu não tenho nada disso. Eu tenho dinheiro para pagar minhas contas básicas, 2 meses, né? Que não é muita coisa. Então, não tenho joia, nem adianta, sabe? Mas é isso que eu guardo em casa para me precaver. Ah, gente, e não é ilícito você ter alguma quantia de dinheiro na sua casa, né? Eu pensava que era, mas eu fui pesquisar na internet e eu vi que é ilícito se a origem do dinheiro foi lícita, sabe? Se você, tipo, declarou e o dinheiro é seu, você trabalhou e você guarda alguma quantia em casa, não é crime você juntar dinheiro em espécie na sua casa. Procura deixar também um tantinho, né, na sua mochila de evasão, sua mochila de fuga, bota sempre também um pouquinho lá. De forma nenhuma eu tenho como frear, né, a tendência que tá vindo agora, né? É só um olho aberto, né, que eu boto em cima disso, por exemplo. Ah, meus dados estão todos na internet. A minha conta também está na internet. O meu modo de pagar tá todo na internet. Quem sou eu sem a internet, sabe? Se ela cair. Então, eu deixo um vídeo muito legal aqui do Júlio Lobo, lá do sobrevivencialismo, para vocês pensarem a respeito, né? Ele bota muitas colocações assim, né? A respeito do quanto que a gente é dependente da internet. Que aí não envolve só dinheiro, ainda envolve tudo. Por exemplo, a internet acabando, piscando ou sei lá o quê. Acabou o sistema desde semáforos até abastecimento de água do seu prédio, das cidades, né? Águas e esgotos, vai começar a sair esgoto pelo teu vaso, enfim, você não vai ter fornecimento de gás, não vai ter como abastecer seu carro, nada, enfim, é só pra gente pensar o quanto que a gente está colocando a nossa vida, a nossa dependência toda nas mãos unicamente, né, da tecnologia e cada vez mais. Eu também deixo agora um vídeo mais curtinho aqui nesses cards, do próprio sobrevivencialismo mesmo, que fala assim, e se o dinheiro acabar? E se acabar, o que que acontece, né? A questão é o seguinte, quanto mais a gente coloca nossas vidas na tecnologia, mais a gente é rastreável, mais as nossas liberdades podem ser controladas com várias condições. E quais são essas condições? Então, você viu vários exemplos aí ultimamente de uma pessoa se tornar menos cidadã do que a outra, por determinados requisitos impostos pelos governos, ser considerado menos porque você não fez tal coisa. E todo mundo foi obrigado, basicamente, a fazer, senão você vira um subcidadão. Lá na China, né, então nesse vídeo ele fala o seguinte, que lá na China chegou a um nível tal que as pessoas estão todas cadastradas com biometria, não sei como, né, porque chinês, assim como qualquer oriental, acho que é um caminhão de chinês, de japonês, né? Você não sei como é que eles fazem biometria em cima disso, mas cada poste tem uma câmera que reconhece a sua biometria, sabe onde é que você está, e com base nisso, ela sabe a sua pontuação no crédito social chinês, porque o governo impõe, olha, você tem tantos pontos assim
para ser um cidadão neutro, você começa com tantos pontos. Mas aí ele impõe os seus critérios. Olha, mas se você, sei lá, não pagou imposto tal, aí você perde tantos pontos. E se você ultrapassou um sinal, você perde mais tantos. Mas se você doou alguma quantia lá, você ganhou tantos pontos. E se você falou mal do governo, você perde X vezes 100 pontos, sei lá, 100 vezes esses pontos. E se você falou bem, você foi lá, militou, você ganha mais ponto. Então, assim, lá você tem toda uma moeda dependente da tecnologia, que é ligada à biometria, que é ligada a condições impostas por um governo totalitário. Então, vamos aqui pensar muito assim, tipo, nossa, viagem, que alguma coisa parecida se institua no Brasil. Eu acho que a China, ela é celeiro de teste para muitas coisas que vão ser colocadas depois, assim como no mundo, né? Porque se funcionou lá, com aquele bilhão de pessoas lá, então significa que pode ser feito no mundo inteiro, né? Porque o beta teste já funcionou ali. É o melhor lugar para se testar qualquer coisa. Então, digamos aqui que resolva algum governo, algum ano, não sei falar, olha, as condições então agora para você poder usar esse aplicativo que paga as suas contas é você ter isso e aquilo. Senão você não vai conseguir pagar a conta, alugar um carro, viajar de avião, viajar, entrar em tal lugar. Na China é assim, né, gente? Então vamos imaginar muito sonhando lá, que impõe um tipo dessa coisa assim. Pronto, você tá fora da realidade, você tá fora de ser um cidadão. E também essa coisa de dinheiro aqui não vai existir porque já foi tudo pro espaço, é tudo virtual, né? Mas eu tô falando assim, ainda podemos fazer essa parte de juntar um dinheirinho em casa e ainda podemos ter um certo anonimato. Pegar e, eu quero sumir, desaparecer do sistema. Eu posso dar uma louca, encerrar todas as minhas contas, pegar um montante de dinheiro e morar no interiorzão, ninguém vai me achar. Né? Então ainda somos felizados por causa disso, mas se a gente ficar colocando muita a nossa vida só na tecnologia, né? E a tendência é essa, gente. Eu acho que a nossa liberdade vai ficar totalmente rastreada e imposta certas condições. Então, não confie só sua vida no virtual só. Eu sei que no momento a gente pode, né, fazer isso, então tenha sempre um dinheirinho de reserva aí, vai que acontece alguma coisa, né, na sua cidade, e aí, se sabe, as agências estão cada vez menores, eles querem cada vez acabar mais, então no momento a gente pode ter um dinheiro e sobreviver um pouco caso aconteça alguma coisa, como eu falei, uma tragédia de Mariana, ficar sem internet por uns dias, uma explosão solar, uma guerra que estourou, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Preparem-se aí com comida também, com roupas apropriadas, como eu já fiz um vídeo, e com um montantezinho de dinheiro. E principalmente, mantenham-se também, não só isso, material, mas façam cursos de habilidades que vocês queiram fazer, sabe? Porque isso conta muito numa hora de necessidade. Pode acontecer de você perder o emprego, né? E o que contar for o seu serviço. Eu sei capinar, eu sei primeiros socorros, eu sei cuidar de idosos, sei lá. Mantenha o seu físico também em dia, porque isso vai contar muito na hora de você manter sua saúde, né? E mantenha também o seu mental estruturado, sabe? Um mental fortalecido, otimista e tal, né? De ser uma pessoa difícil de queda, mas também tá preparado para o pior. Você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, entendeu? Se um não der certo, um outro vai ter que dar. E formular essas coisas na sua cabeça. Olha, se eu tô pensando aqui num plano maravilhoso, perfeito. Mas e se der errado? Aí eu vou fazer tal coisa. Mas e se essa tal coisa der errado? Então eu vou fazer tal outra coisa. E se tal da coisa der errado? Eu vou fazer não sei o quê. Porque normalmente as pessoas não pensam, gente. Elas ficam assim, estateladas quando acontece um tipo de situação de emergência, sabe? Elas ficam assim naquela sem reação, elas ficam totalmente desbaratinadas e se desesperam e se revoltam. E enquanto isso você tá perdendo tempo porque você não fez nada, sabe? É sério, gente, eu falo com pessoa assim que eu conheço e tal, né? Eu vejo situações, né, que a pessoa depende muito do sistema ou depende muito de outra pessoa, sabe? Sendo que ela mesma pode fazer tal coisa por si mesmo, se precaver um pouco mais, sabe? Eu não vou dar detalhes aqui, mas eu falei pra pessoa, olha, vai que, sei lá, você faz assim, 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 poxa, mas será que você não pensou se acontecer alguma coisa contigo, você não conseguir mais fazer isso? Sei lá, alguma coisa de saúde, né? Aí a pessoa, bati na madeira,
cruz credo, não sei o que, vira essa boca pra lá. Tipo assim, eu tive que pedir desculpa pra essa pessoa por tá falando algo tão horrível, por tá jogando uma praga tão maligna e tá ofendendo essa pessoa. Então, nossa, desculpa, não, né? Eu não quero isso não, mas assim, tipo, você já pensou, se você não conseguir mais ter saúde pra fazer isso que você faz aí todo dia, em vez de fazer uma vez só e otimizar isso aí? Mas aí o fulano, o meu sei lá quem vai me ajudar. Aí eu, e se o seu sobrinho não puder te ajudar, né? Mas isso não vai acontecer, sabe? Então, gente, vamos ser otimistas sempre, né? Como eu já disse aqui, mas pensando no pior, né? Bom, pode acontecer também, né? De você tá com esse dinheiro todo, mas acontecer de uma quebra nacional, sabe? Tipo, a gente viu na Venezuela, né? Em alguns países aí falidos, Haiti, uma coisa assim horrorosa, um absurdo, que ninguém tinha mais dinheiro, o povo inteiro falido, né? Então as pessoas viram uns animais, cara. Eles invadem as casas, eles depredam e nessa eles não só pegam dinheiro, comida, tudo que puder pegar, ainda estupram, sei lá, alopram ali, né? Espancam, coisas gratuitas, porque a pessoa, quando dá um caos social, ela também libera tudo de si. Acha que já é o pretexto para liberar o maior monstro assim que ela tem por dentro e os arruaceiros já ficam felizes que já posso soltar as frangas lá. Numa situação absurda como essa, que eu vou deixar um vídeo também de uma situação horrenda, né, que acontece num país quebrado, né? Como é que as pessoas se comportam. Então, quando tá numa situação dessa, não tem como você se defender. Digamos que você tá até armado, né? Que você tem lá, você se preparou, mas você tem habilidade de defesa, autodefesa, tiro, não sei. Mas aí, contra uma legião dessa, assim, avançando, uma nuvem dessas coisas, você vai ser espisoteado. E nem tente, porque, cara, 1 contra 1 milhão, sabe? Realmente, aí vão levar tudo, né? Mas eu tô falando aqui em situações mais controláveis do seu dia a dia mesmo, tá? Não vivemos tempos estáveis, né? A instabilidade tá muito mais agora, então estejam sempre preparados, sabe? Principalmente na sua mentalidade, tá bom? Um abraço, gente. Tchau.